No vídeo de hoje nós vamos realizar uma simples modelagem para um pet shop utilizando o Supabase como um banco de dados, e a gente também vai automatizar todo esse processo desse pet shop, processo de agendamento, claro, né, atendimento ao cliente, utilizando o NHN para conseguir fazer um AI agent, né, um chatbot, para ele interagir com os clientes e automatizar os processos de agendamento e cadastro de clientes e pets dentro do banco de dados, beleza? Então, se esse é um assunto que te interessa, fica até o final do vídeo que você vai gostar, fechou? Então, aqui na minha tela do computador, vocês podem verificar que eu estou no NHN agora, né? E aqui está o cenário do agente principal. Ele é um pouquinho grande, mas não tem nada de complexo. Só adiantando, nesse vídeo eu não vou montar todo esse fluxo passo a passo, porque iria ficar um vídeo extremamente longo. Então eu decidi construir todo esse fluxo e mostrar para vocês como funciona. Claro, eu vou abrir os módulos aqui, vou mostrar as configurações. Porém, se a gente for criar passo a passo do zero mesmo, isso vai demorar um pouquinho. Mas é muito simples, não é complexo, só seria demorado mesmo de fazer, tá? Então vamos começar pelo começo, né? Obviamente. Aqui, esse vídeo vai ser igual o último que eu postei aqui no canal. Não igual, mas parecido. Porque eu vou estar utilizando aqui o Drive e 3 cenários do NHN, tá? A gente vai utilizar, como eu já mencionei, o Supabase como um banco de dados para a gente armazenar os nossos clientes, os pets, os agendamentos, os serviços, tudo relacionado à loja a gente vai armazenar no Supabase. E também nós vamos utilizar o Pinecone para armazenar alguns vetores de alguns arquivos que contêm informações sobre o pet shop, tá? Para o nosso agente também conseguir acessar esses arquivos através do Pinecone, através da busca pelos vetores, né? E conseguir ter um contexto para então responder o usuário, né? Correto? Então tá, basicamente nesse folder que eu criei aqui para esse vídeo, eu vou ter 2 arquivos de texto, beleza? Com algumas informações sobre o pet shop, tá? Esse primeiro arquivo de texto aqui, ele vai ter informações, se eu não me engano, como aqui, ó, o nome, o endereço, contato, serviços, políticas, tá tudo aqui. E, inclusive, acho que eu até dupliquei, porque o outro arquivo que eu tenho, se eu não me engano, é só dos serviços, isso. Mas não tem problema, tá? Aqui, então, tem todas as informações que a gente precisa sobre o pet shop. Em seguida, o que vem depois, né? Depois de criar esse folder, vem esse fluxo aqui, que inclusive também eu mostrei no vídeo passado, fazendo passo a passo disso aqui. É uma pequena automação que a gente vai conectar no nosso Google Drive para automaticamente, né, ele baixar o arquivo que chegar no Drive e armazenar ele já na nossa Vector Store, no caso o Pinecone, né? Então, basicamente, a gente vai deixar um trigger aqui para quando um arquivo for criado nesse folder, beleza? Ele vai baixar esse arquivo e vai jogar para a nossa Vector Store. E aqui é muito simples a configuração. Você só tem que conectar com a sua chave de API, né, tudo mais. Muito simples, eu mostro aqui rapidamente para vocês. Em chave de API você vai ter a sua chave de API aqui, é só você criar uma, copiar e colar nas suas credenciais do NHN, tá? Aqui a gente vai usar como Insert Documents, vai selecionar o index que a gente criou, né? Inclusive, se você não sabe criar um index também no Pinecone, no último vídeo eu também ensino como fazer isso. Eu crio um index lá rapidamente. Então, dá uma conferida lá também para você entender como é que funciona esse processo. Então, tá aqui o meu index, né? Basicamente, a gente só tem que... Cadê? Selecionar o nosso index, selecionar o namespace, se você estiver utilizando mais de um, né? E no caso, sim, eu tenho mais de um namespace aqui, a gente pode conferir, né? Posso acessar aqui rapidamente, namespaces eu tenho 2. Já eu explico para vocês o que é esse segundo namespace, tá? Fechou. Então, ele vai armazenar, você seleciona o seu modelo de embedding, no caso eu estou usando esse tree small, né, da OpenAI. Você também pode setar sua credencial da OpenAI facilmente, abrindo a sua conta da OpenAI e criando uma chave de API, mesma coisa do Pinecone. Seleciona o modelo, aqui a gente vai usar um Default Data Loader e um Recursive Character Text Splitter. Beleza. Nesse cenário é só isso, não tem segredo. Uma vez que você criou, você ativa, joga os arquivos que você quer utilizar
que sejam armazenados na Vector Store, você joga aqui nesse folder e ele vai armazenar sozinho, né? Como eu disse. Beleza. Depois disso, o que a gente pode começar a fazer? Depois que a gente já tem essa automação montada, a gente já tem o nosso folder, tá? Essa parte já está funcionando, já está totalmente automatizada. A gente precisa criar o nosso banco de dados com as tabelas que vão ser necessárias. E eu já estou com ele criado aqui. Eu não vou fazer do zero, como eu disse, porque iria demorar um pouco, mas é muito simples. Uma vez que você fez login na sua Supabase, tá? Você vai criar um novo projeto, tá? Inclusive eu tenho 3 aqui, mas o que eu estou utilizando é esse Pet Shop, né? Claro. Então você cria um projeto e aqui na tela Home, se eu não me engano, vão ter todas as suas informações para você conectar com o Anychain. Por exemplo, vai ter uma URL de base e a sua chave de API do seu projeto, tá? Então você vai copiar essas duas informações para você poder setar sua credencial aqui quando a gente for utilizar a tool do Supabase. Então, aqui você vai jogar esse URL que eu falei, que ele vai disponibilizar aqui em host, e em service role secret você vai jogar a sua chave de API do projeto, que ele também vai disponibilizar, tá? Então é só jogar essas informações e salvar, e você vai ter as suas credenciais prontas para você realizar ações dentro do seu projeto, tá? Fechou. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer quando a gente criar o nosso projeto é vir em SQL Editor, porque a gente vai executar algumas queries aqui, SQL, obviamente, para a gente conseguir criar as tabelas que vão ser necessárias e os registros que a gente vai popular nessas tabelas, né? Para a sorte de vocês, eu já criei essa query, né, esse SQL, e eu vou disponibilizar de graça para vocês, né? Como eu sempre faço, e você pode, se você tiver afim, né, de fazer esse projeto, você pode pegar essa query e simplesmente jogar e executar aí no seu SQL Editor para você criar suas tabelas e popular também as suas tabelas. Então aqui eu tenho todas as queries necessárias, tá? Primeiro você pode rodar disso aqui para cima para você criar as suas tabelas. Não vou passar por tudo aqui, mas é muito simples. Basicamente a gente create table, a gente define os campos com as propriedades, com as devidas propriedades de cada campo. Basicamente tabela clientes, que a gente vai armazenar os nossos clientes. Tabela pets, onde a gente vai armazenar os pets, porque um cliente pode ter mais de um pet, então eles são conectados através de um ID do cliente. Beleza? Já vou mostrar para vocês na tabela como funciona, vai ficar mais fácil de entender. Uma tabela de serviços, onde o nosso agente vai poder consultar, vai poder ler essa tabela para ele verificar os serviços que tem disponíveis. Eles já estão disponíveis na Vector Store, mas aqui tem os preços, tem todas as informações certinhas, tá? Inclusive o ID do serviço, que a gente vai usar na próxima tabela de agendamentos. Tabela de agendamentos, a gente vai usar o ID do cliente, o ID do pet e o ID do serviço para registrar cada agendamento que for feito, tá? E uma tabela de pagamentos, que no fim a gente vai acabar nem utilizando essa tabela, mas ela faz parte do sistema também, né, do Pet Shop. Beleza, uma vez que você jogou isso aqui, você pode executar essas 5 queries aqui, né? E você é só dar um run aqui, beleza? E as suas tabelas vão ser criadas. Após isso, nós vamos inserir os registros, né? A gente vai popular essas tabelas. Fechou? Com alguns exemplos aqui aleatórios, tá? Aqui só uma correção que depois eu tirei dessas primeiras queries aqui alguns campos que são observações de data cadastro e histórico de serviço. Então, aqui eu acho também, eu tirei observações daqui também, então você pode tirar esses campos, tá? E realizar essas queries aqui também para popular as tabelas que a gente criou. Fechou. Aqui a gente pode vir em Table Editor, né? Onde a gente vai ter acesso a todas as tabelas que foram criadas. Então aqui a gente pode verificar os clientes que a gente tem, tá? No caso são esses dois aqui por enquanto. Os pets, né? Cada um vai ter o seu ID também e a gente relaciona os pets com os IDs dos clientes, tá? E agendamentos, onde a gente vai combinar
igual eu tinha falado, o ID do serviço, o ID do patch e o ID do cliente, tá? E em serviços aqui a gente pode conferir também, né? Que cada serviço tem um próprio ID também. Serviços disponíveis são banho, tosse e vacinação, né? Aqui a gente tem a duração média, o preço de cada um e beleza. Basicamente o banco de dados que a gente vai utilizar, ele está organizado dessa forma. Se você tiver alguma sugestão de como melhorar, eu não sou a melhor pessoa do mundo modelando dados, mas se você tiver alguma sugestão, fica à vontade para deixar aí no comentário, tá? Então, agora que a gente já verificou todas as informações sobre o banco de dados, a gente pode começar a montar o nosso agente em si, correto? Então, beleza. Aqui no nosso agente não tem muito segredo, tá? Basicamente, a gente vai selecionar um modelo, tem que ter um modelo, né, do agente, uma window buffer memory. E aqui, o que está acontecendo? Basicamente, eu forneci para esse agente algumas tools, tá? Dentre elas, uma tool para criar clientes, tá? Aqui no Supabase, onde a gente passa a descrição, tudo certinho, já mostra as configurações, tá? Uma tool para ler a tabela de clientes, né? Para ele conseguir recuperar esses registros. Uma tool para criar um patch, para recuperar um patch, igual cliente. E uma para ler serviços, tá? Eu não deixei nenhuma tool para criar serviços porque a gente não vai modificar a tabela, a gente só vai ler mesmo os registros que estão disponíveis para apresentar para o usuário, né? Quando ele perguntar sobre isso. Aqui eu tenho uma tool de Vector Store configurada com o namespace, com esse primeiro namespace que eu mostrei para vocês, né? Esse Patch Royale, que é onde tem as informações da loja em si. Daqui a pouco eu vou mostrar para que serve essa outra tool, tá? Alguma hora a gente chega lá, mas a princípio essas são as informações da loja e aqui são algumas operações que a gente pode fazer em 3 tabelas, né? Clientes, pets e serviços. E aqui eu configurei uma outra tool que é um agente separado, é um outro workflow. Então é uma tool que a gente chama um outro workflow, tá? E esse workflow é um agente de agendamentos. Então eu criei um outro workflow para conectar como uma tool, onde a gente vai ter um agente ligado somente à tabela agendamentos. Então esse agente vai ser responsável apenas por manusear a tabela agendamentos, tá? Porque ele tem que receber todos os IDs das outras tabelas e organizar essas informações corretamente para jogar na nossa tabela, tá? Aqui a gente consegue conferir o nosso segundo agente, né, que é o de agendamentos, e ele é um pouco menor, um pouco mais simples. Essa configuração aqui, essa tool de Vector Store é aquela mesma coisa dessa segunda aqui, então já eu explico para vocês. E basicamente a gente vai ter 2 tools aqui, uma para criar registros na tabela de agendamentos e outra para ler registros na tabela de agendamentos. E claro, a gente também tem um prompt configurado aqui, tudo certinho. Inclusive, eu vou deixar todo o blueprint dos 3 fluxos, né, na verdade, na descrição. Você pode pegar gratuitamente, tá? E testar. Fica à vontade para mexer no prompt, nas ferramentas, né, nas tools, dar uma modificada no fluxo, da forma que você quiser, tá? Da forma que você preferir. Fechou. Dito isso, né, explicando já tudo como está funcionando, antes, na verdade, né, eu já ia falar sobre essa Vector Store, mas antes deixa eu só entrar em cada uma dessas tools para vocês verem basicamente como elas estão sendo configuradas, tá? Aqui a gente passa uma descrição, né, simples, aqui para criar um cliente, né? Então a gente vai usar o resource como role, operation create, table ID ou name, então aqui vai ter uma lista, você seleciona qual tabela você quer modificar. Data to send você coloca define below e aqui você pode definir cada coluna, tá? Por exemplo, aqui na tabela clientes a gente tem esses 4 campos, que é o ID, o nome, o telefone e o e-mail. Porém o ID a gente não passa, tá? Porque ele vai gerar sozinho. O próprio Supabase gera um ID automaticamente. Então aqui a gente só tem que passar nome, telefone e e-mail. Aqui a gente usa uma funçãozinha, a gente pode chamar assim, interessante, onde aqui a gente vai escrever uma expressão dentro de 2 pares de chaves, tá? Cifrão from AI, e aqui a gente vai passar 2 parâmetros.
O primeiro é o nome do campo que a IA tem que preencher, aqui no caso é o campo nome, e o segundo parâmetro é uma pequena descrição desse campo. Aqui, obviamente, o nome do novo cliente, mas você pode passar a descrição que você quiser. Por que a gente usa essa expressão? Apenas para a IA saber como ela deve preencher esse campo, tá? Então ela lê esses dois parâmetros, o nome do campo e a descrição desse campo. Então a gente faz isso para todos os campos que ela tem que preencher, tá? E assim ela vai ter um contexto e a chance dela errar é muito pequena, tá? Você configurando dessa forma aqui para ela preencher. Beleza, eu não vou entrar em Create Pets porque é o mesmo conceito de Create Cliente, tá? E aqui em ler a tabela, a gente vai passar também uma pequena descrição, versus row, get many, e aqui a tabela clientes, né? A gente está querendo ler os clientes. Aqui eu configurei como return all, e filter a gente pode colocar como string. E aqui a gente vai passar uma descrição com from AI também, para ele conseguir passar um filtro, tá? Beleza, agora que entra aquela outra tool de Vector Store. Eu vou explicar certinho para vocês como é que vai funcionar. Se a gente... Aqui tem essa opção, né? Quando a gente seleciona esse filtro como string, aqui tem C, Postgre, REST, Guide, tá? To create filters. Então, quando a gente entra nesse link, a gente é direcionado para essa página, tá? Onde, basicamente, a gente vai ter algumas informações de como utilizar essa API do Supabase, tá? Basicamente, as informações que eu quero aqui são essas informações de filtro, tá? Por exemplo, aqui a gente tem filtro como igual, entendeu? Greater than, que é maior que, né? Menor que, enfim. Basicamente, a gente passaria como? Depois que a gente bater na URL da API, né? A gente passaria alguns parâmetros, né? Para fazer essa consulta, tá? Então, por exemplo, a gente passaria interrogação, né? Que em seguida vem os parâmetros e tipo nome, recebe, equal to, ponto, e aqui a gente passa o valor, por exemplo, Vitor, tá? Então, é por meio da URL que a gente faz esses filtros na tabela, tá? Através desses parâmetros da URL que a gente vai fazer o filtro. Aí, por exemplo, a gente poderia vir aqui idade, não tem esse campo, mas poderia ser assim. E a gente pode colocar greater than ponto 18, tá? Então, a gente poderia fazer dessa forma, né? A gente pode passar alguns filtros aqui por meio da URL, tá? Então, o que eu quero fazer, tá? Eu quero pegar essa página e fornecer essas informações para o nosso agente. Inclusive, se alguém encontrar uma forma melhor de fazer isso, pode deixar nos comentários. Seu comentário é sempre muito bem-vindo e ajuda a ter novas ideias, né? Isso foi uma coisa que eu pensei, foi só um detalhe, não muda muito no fluxo isso, tá? Porque às vezes só a gente precisa acessar a Vector Store com essas informações, tá? Para ele conseguir realizar alguns filtros específicos. Mas se você tiver alguma outra ideia de como fazer isso de uma forma mais prática, deixa aí nos comentários, tá? Que eu vou dar uma olhada e de repente eu posso modificar o jeito que eu tô fazendo isso, tá? Beleza, como eu tô fazendo? De uma forma simples até, tá? Eu utilizei um pequeno código em Python para fazer o quê? Para a gente meio que raspar o conteúdo dessa página, dividir em chunks de documentos, tá? E armazenar no nosso Pinecone. Tá? Naquele namespace específico, eu esqueci, Supabase Hash API. Então eu raspo aquele site, divido ele em pequenos chunks, né, em um documento, e eu armazeno esses documentos aqui no Pinecone, tá? E depois eu disponibilizo para o nosso agente usar como contexto, para ele conseguir utilizar a API da melhor forma possível, né? Pelo menos é isso que a gente espera. Como funciona isso? Muito simples. Eu estou utilizando o VS Code aqui, tá? E esse código não tem nenhum segredo, tá? Ele é pequenininho até. Basicamente eu tenho meus requirements aqui, só que obviamente eu não uso tudo isso de biblioteca para realizar esse código. Mas você pode dar uma olhada aí, tá?
Basicamente, você vai ter que fazer aquelas coisas básicas, né? Criar uma venv, né? Um ambiente virtual, né? Para você conseguir instalar as dependências, dando um pip install, né? Nos seus requirements. E beleza, uma vez que você instalou as dependências, você pode começar o código aqui. Então a gente começa fazendo alguns imports. No caso, LangChain Document Loaders, que eu estou utilizando esse Unstructured URL Loader, que é para a gente conseguir carregar o conteúdo do site que a gente especificar. OpenAI Embeddings, que a gente tem que usar os embeddings, né? Algum modelo de embedding para conseguir armazenar essas informações, esses documentos como vetores no nosso Pinecone, né? No caso. LangChain Pinecone, import Pinecone Vector Store. De text splitters a gente vai importar o Recursive Character Text Splitter, que inclusive é o mesmo que a gente utiliza nesse fluxo aqui, Recursive Character Text Splitter. Beleza. E depois disso a gente também tem que importar o .env, o load.env da biblioteca .env, tá? E OS. Isso aqui é só para a gente carregar as nossas variáveis de ambiente, que no caso estão as minhas chaves de API, que eu vou utilizar para conectar com a minha conta da OpenAI e a minha conta do Pinecone, né? Obviamente. Beleza, após isso a gente carregar as nossas variáveis, a gente vai definir uma URL. No caso eu copiei essa URL aqui, que eu quero raspar. A gente vai setar um loader com aquela classe, Unstructured URL Loader. E aqui a gente vai passar uma lista, tem um parâmetro URLs, onde a gente passa uma lista de URLs, no caso só um URL que eu estou passando, que é essa variável aqui, URL. A gente passa ela aqui. Depois disso, eu vou criar uma variável documents, onde eu vou passar esse loader e chamar a função load, para a gente carregar o conteúdo dessa URL, extrair o conteúdo de lá. Depois disso, eu vou criar um splitter, que nada mais é do que o Recursive Character Text Splitter, que eu acabei de mostrar para vocês, passando um chunk size de 1000 e um chunk overlap de 100. E depois disso eu vou criar o meu Final Documents, onde vão ser os meus documentos já divididos em chunks, tá? Então eu vou chamar o splitter.splitDocuments, né? A gente está querendo splitar documentos. E aqui eu passo meu documents, que eu criei bem aqui. Beleza. Após isso eu vou criar as minhas embeddings com o OpenAI Embeddings, onde eu vou passar o modelo aqui que eu quero utilizar, que é o mesmo que eu estou utilizando nesses fluxos. Tá? É o mesmo modelo de embedding, Text Embedding Tree Small. Então é esse mesmo modelo que eu estou utilizando aqui. Aqui eu vou só criar uma variável com o nome do meu index do Pinecone, que no caso é Pet Royale, e o namespace que eu quero criar, que é o Supabase Hash API, que é o mesmo namespace que eu tenho lá já. Aqui a gente instancia o Pinecone Vector Store, chamando essa função, né? .fromDocuments, que é para a gente passar os documentos para ela. Então aqui a gente vai passar o nosso embedding que a gente criou, os documentos, que é o Final Docs, o index name, que a gente setou aqui, e o namespace, que a gente setou aqui também, tá? Então ele já vai criar ele vai acessar aquele index, criar um namespace, né? No caso, quando eu rodei esse código, ele não estava criado. Então ele vai criar um namespace e armazenar o conteúdo daquele site que a gente passou, tá? Basicamente é isso que esse código está fazendo. Não tem nada demais, é muito simples, tá? Para quem não entende, pode ser um pouco confuso, um pouco complexo, mas na realidade ele é bem, bem simples, tá? Então, você pode executar o seu arquivo .py, né? Você pode dar um Python e passa o nome do arquivo .py e ele vai executar esse código, tá? Uma vez que ele executar o código, você vai ter o seu namespace criado no seu index do Pinecone com todas as informações aqui da API do Supabase, tá? Ou qualquer outra informação que você queira armazenar. Beleza, ficou um pouco extensa essa parte, né? Mas eu só queria mostrar por baixo dos panos o que está acontecendo, tá? Para vocês. E agora chegou a hora da verdade, né? A gente tem que testar esse fluxo para ver se ele está funcionando, né? Porra, se não estiver funcionando, não adianta nada tudo isso aqui que eu fiz, né?
Fechou. Vamos aqui clicar em chat, onde a gente pode começar a conversar com o nosso agente. E aqui eu deixei algumas perguntas separadas já, até para não ficar muito grande, eu só vou sair copiando e colando, tá? Então, vamos ver como ele responde aqui, beleza? Olá, bem-vindo ao Pet Royale, onde os pets são tratados como realeza, tá? Aqui, a primeira pergunta que a gente vai fazer é quais serviços eles têm e os preços desses serviços, né? A gente quer testar se ele consegue buscar essas informações para a gente. Vamos esperar ele responder aqui, buscar a informação. Aqui ele chamou a tool de serviço, né? Read serviços. Então aqui ele passou os serviços para a gente, né? Banho, tosa, o valor de cada um e a duração média do serviço. Perfeito. Próxima pergunta. Pergunta não, né? Próxima input que eu vou dar para ele, né? Eu vou falar assim, gostaria de agendar uma tosa para o meu cachorro. Tá? Perfeito. Ele vai carregar, vai buscar algumas informações e basicamente aqui ele vai pedir informações necessárias para a gente conseguir, para ele, né, conseguir realizar um agendamento, tá? Registrar um agendamento na nossa tabela de agendamentos. Algumas das informações como nome e contato, que é telefone e e-mail, né, que você precisa, o nome do seu cachorro, a raça e a idade dele. E beleza, se você já for cliente, ele vai verificar que você é cliente, no caso eu não sou, pelos dados que eu vou passar aqui, tá? E a data e a hora que a gente quer que ele marque o agendamento, tá? Então aqui eu já estou com todas as informações separadas, eu vou simplesmente passar aqui para o nosso agente e vamos esperar. Agora ele vai demorar um pouquinho, tá? Porque ele vai ter que consultar todas as tools, praticamente, ele vai ter que criar um cliente. Primeiro ele lê para ver se o cliente existe. Depois ele cria o cliente. Aí ele, aqui no caso ele não viu se o pet existe antes, né? Tá, a gente teve um pequeno problema. Infelizmente tem algumas inconsistências nesse agente, mas eu vou testar aqui de novo, tá? Beleza, aparentemente tudo funcionou, né? Agora a gente tem que verificar na nossa tabela. Como eu disse, existem algumas inconsistências e esse é um sistema onde ele tem que lidar com muitos relacionamentos de tabela, então pode acontecer algum erro, mas na maioria das vezes isso é resolvido com um prompt, né? Você passando o prompt corretamente para o seu agente. A gente vai verificar ali se todos os registros foram armazenados corretamente. Se não foram, a gente testa aqui de novo, faz uma pequena correção, tá? Então, vamos vir aqui no nosso Supabase. A gente pode verificar que o cliente foi criado. O ID que foi criado automaticamente foi 5, porque eu já tinha criado alguns outros clientes aqui e eu excluí, tá? Fazendo alguns testes. Vamos verificar agora a nossa tabela de pets. Então, aparentemente ele foi criado corretamente. O nome que a gente passou foi esse, o ID dele tá 6 que foi criado. A raça, a idade está correta e o ID do cliente está correto também. Isso já é um bom sinal. Agora a gente pode conferir aqui na nossa tabela de agendamentos. Tá? Aparentemente, se a gente olhando aqui está tudo correto, né? O ID do nosso serviço, que a gente pediu, que no caso é Tosa, a gente consegue verificar aqui, ele me deixou como 2. Tosa, realmente, o ID do serviço Tosa é 2. Então ele acertou. Aqui ele colocou o ID do nosso pet como 6. Se a gente verificar aqui, realmente o ID do nosso pet que a gente cadastrou foi o ID 6. E a última informação, o ID do cliente. Como a gente verificou, o ID do nosso cliente também é 5, ele acertou. Então, como vocês podem ver, ele está funcionando corretamente. O relacionamento das tabelas não está tendo nenhum erro com isso, tá? Mas se tiver um erro também com relação aos IDs, acredito eu que com o prompt você consiga resolver isso, tá? Então, como eu disse, claro, um agente de AI ele é imprevisível. Às vezes ele pode ser inconsistente, né? Mas você sempre tem que estar melhorando ele, melhorando o prompt para ele cometer cada vez menos erros, tá? Então, qualquer problema que você tenha aí, dá uma mudada no prompt, olha, vê se você está passando todas as informações certinhas, se você está sendo claro no que você está pedindo, tá? Então, é isso. Funcionou? Isso que importa, tá?
Vamos só realizar mais algum teste aqui. Vamos pedir algumas informações sobre a loja. Você pode me falar mais sobre o pet shop? Só para ver ele recuperando as informações ali, tá? Como vocês podem conferir, ele não consultou essa tool que eu criei aqui, tá? Por quê? Porque ele também não precisou fazer uma busca muito complexa no nosso banco de dados, tá? O máximo que ele fez, talvez, foi enviar um nome como parâmetro aqui na URL para realizar um filtro, né? Mas que é uma coisa simples, ele não precisou utilizar nenhum desses outros filtros aqui que a gente tem mais complexos, tá? Ele não precisou combinar muitos filtros diferentes. Então, se a gente precisasse fazer uma busca mais completa, por exemplo, esse cenário aqui é para um atendimento ao cliente, mas se você quiser montar um agente desse, por exemplo, você é o dono do pet shop, você quer configurar esse agente para te auxiliar, mexer nas tabelas, manipular as tabelas, e você conversando com ele, eu quero recuperar os registros de tanto a tanto, passando vários filtros, aí talvez seja mais interessante usar essa tool, porque provavelmente ele vai precisar fazer algumas queries mais robustas, né, com filtros mais complexos, beleza? Então aqui no caso ele não utilizou porque foi um filtro muito simples que ele precisou utilizar nessas tools de read, correto? Beleza, aqui eu pedi mais algumas informações sobre o pet shop, aqui ele deu o horário de funcionamento, serviços oferecidos, políticas, formas de pagamento, tá? Então, como vocês podem ver, ele está funcionando bonitinho, tudo certinho, não está dando nenhum problema, tá bem consistente, né? A gente só teve aquele pequeno erro de agendamento, mas enviando a mensagem de novo ele conseguiu arrumar o erro, tá? E conseguiu registrar o agendamento, o cliente, o pet, tudo certinho, beleza? Com todos os relacionamentos respeitando as regras. Beleza, esse vídeo de hoje vai ficando por aqui, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acredito que vocês tenham gostado daquele vídeo do agente do whisky que eu trouxe aqui para o canal, então eu decidi trazer mais um caso real, um pouco mais completo dessa vez, né, com uma simples modelagem de dados. E se vocês gostarem, a minha ideia é trazer mais conteúdos como esse de casos reais, então se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, eu vou trazer mais conteúdo desse, tá? Então deixe aí seu comentário com alguma sugestão, alguma dica dessas que eu pedi para vocês ao longo do vídeo. Se você entende mais sobre banco de dados, modelagem de dados, ou até sobre a raspagem que eu fiz, né, para melhorar o resultado do agente, deixa a sua dica aí, é sempre muito bem-vindo. Você me ajuda demais fazendo isso, tá? Deixa uma curtida se você gostou do vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal também, para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e que você quer assistir os novos conteúdos que eu trazer aqui para o canal, obviamente, né? Do mais, dê uma olhada na descrição, onde eu vou estar deixando todos os materiais utilizados nesse vídeo aqui embaixo, tá? Os links das ferramentas, os blueprints gratuitos, inclusive com os prompts, as queries, né, SQL que você precisa para criar o seu banco de dados. Tudo eu vou deixar gratuitamente aí embaixo, você só dá uma conferida aí na descrição e pegar, tá? E também eu vou estar deixando o link da minha consultoria, caso você seja novo nesse mundo de automação, inteligência artificial, você é dono de empresa, quer começar a implementar isso, mas não sabe por onde começar, você não tem o conhecimento necessário, a consultoria é perfeita para você, porque a gente vai conseguir identificar casos de uso que são melhores para o seu negócio, tá? E com um plano estratégico também do que você pode fazer, os próximos passos e tudo mais, beleza? Então, se é do seu interesse, dá uma olhada lá, que eu garanto que você vai gostar, fechou? Então, esse vídeo vai ficando por aqui, a gente se vê na próxima, valeu!